Fala pessoal, mais um EP aqui do nosso BML Cast, com dois convidados muito especiais hoje. E hoje o tema vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então fiquem até o final, porque eu tenho esses dois convidados e a gente vai falar sobre espiritualidade, empreendedorismo e vendas. Eu trouxe aqui para bater um papo comigo hoje Raquel Miesel, que é empreendedora digital e cristã, e o meu brother, meu cliente e também parceiro de algum tempo já, Rafael Antunes, que é CEO da Amate Consultoria. Pessoal, qual é a expectativa de vocês aí para o nosso EP de hoje? Luquinhas, prazer demais estar aqui, tá? Mais uma vez, né? Nosso segundo. Gostei da brincadeira. E hoje vai ser melhor ainda, né? Com uma outra amiga aqui especial demais, que vai ter muito a agregar no nosso papo com certeza, né? E vambora, cara. Outro papo leve, outro papo que, se Deus quiser, vai ser muito bom, que vai trazer insights positivos para quem tá vendo. Show Isso aí, demais. a minha Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, Rafa. Obrigado, Lucas. É primeira vez que eu tô fazendo isso e uma experiência bem legal. Eu espero contribuir com a minha experiência de vida e também que possa falar com outras pessoas através da nossa história, né, Rafa? É isso aí. Maravilha. Pessoal, então vamos lá. Para começar, eu queria entender o seguinte: o que vocês acham dessa relação da espiritualidade com o empreendedorismo? Cara, eu acho que quando a gente fala em empreender, Lucas, a gente tem que voltar num ponto muito importante que eu acho que ninguém empreende sem vender, né? Eu acho que sempre que a gente vai falar de empreendedorismo, a gente está falando de venda primeiro, né? E vender mais é fácil. Vender melhor é raro. E quando eu vendo melhor, eu vendo solucionando. E quando eu vendo solucionando, eu estou empreendendo, mesmo que seja no CNPJ de outro. Justo. Porque empreender é solucionar, certo? E quando eu soluciono melhor porque eu tenho ética, certo? Porque eu tenho, de fato, interesse em trazer um benefício para o meu cliente, certo? E da onde vem a ética, se não da espiritualidade? Então, é impossível, ao meu ver, tá? Não correlacionar tudo isso, certo? Eu quero vender melhor. Quando eu vendo melhor, automaticamente eu empreendo, certo? Quando eu empreendo e soluciono com ética, clareza, cara, e transformo a vida de alguém, é a minha espiritualidade que tá mandando, certo? Então, eu acho que é impossível que não haja relação entre esses assuntos. Top. A espiritualidade, ela tá muito atrelada à moral, né? Não tem como você Sim. separar, nesse caso, a moral da espiritualidade. Então, eu acredito que a espiritualidade, ela tá ligada nos pontos cruciais da nossa vida, né? Tanto nos relacionamentos, quanto no empreendedorismo, na saúde. Então, eu acredito que a espiritualidade e o empreendedorismo, eles, assim como em outras relações, dentro do empreendedor não tem como ela andar separada. É muito mais sobre uma conduta moral e, né, e como você disse, né, Rafa, você trazer uma solução para o cliente ou seja lá para um parceiro, não tem como você separar. Elas têm que caminhar pelo menos de forma paralela, né? Como a espiritualidade também caminha em outros aspectos da vida. Eu acredito que seja isso. Cara, e assim, por exemplo, né? Hoje a gente está aqui vendendo uma ideia, certo? Podcast nada mais é do que venda de Sim, ideias, né? E quem consome esse conteúdo aqui com a gente tem que ser impactado de alguma forma, não só para que ele venda mais ou para que ele se torne um empreendedor melhor, cara, mas é um conjunto de coisas, Lucas. Por exemplo, eu tenho que impactar a sua vida de tal forma que com qualquer venda que eu te faça de uma ideia, de um produto, de um tempo, certo? Que você consiga chegar em casa e ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, certo? Ou seja, é um pacote. Eu não posso destrinchar o Lucas, a Raquel em algumas etapas, em algumas frações. Não, não. É um só, é um indivíduo, um indivíduo. Então, o meu empreendedorismo, ele não pode ser só para vender. E a minha venda não pode ser só para empreender. Tem que ser para impactar. Tem que ser para trazer transformação, certo? Porque a minha espiritualidade ela é pautada, e aí, né, a gente não vai entrar na questão religiosa da coisa,
Mas a espiritualidade minha, ela é pautada em Jesus Cristo e como ele agiria em determinados assuntos, determinadas formas. E a minha questão é, todos que se aproximaram de Jesus Cristo saíram melhores ou piores? A pergunta é essa. Então, hoje, como que eu impacto centenas de pessoas através do meu empreendedorismo? Quando essas pessoas passam pela minha empresa, elas estão saindo piores ou melhores? Essa é a pergunta. Entende? Né? E até porque vender mais é mais simples. Seria É. muito mais simples apenas vender mais, né? Você consegue fazer cursos, enfim, especializações, onde você consegue adquirir técnicas e informações que você consegue desenvolver essa habilidade de vender mais. Mas é realmente você resolver o problema da pessoa e, de certa forma, você ser inesquecível de alguma forma na vida dela, né? Exato. Você transformar, de fato, a vida da pessoa. Eu cresci num lar cristão e passei minha vida dentro da igreja e em alguns determinados momentos, assim como em qualquer outra religião, acredito que às vezes a gente dá uma esquecida, uma desviada, digamos assim. E todas as vezes que isso a gente vem, inclusive, conversando sobre isso, né? Todas as vezes que isso aconteceu, de alguma forma ou outra, um imã me trouxe de volta para esse centro, né? Que é a espiritualidade. Então, existem pilares na nossa vida, como esposa, como amigo, como ser humano, pilares sobre moralidade, sobre tudo, mas se você não levar a espiritualidade em todos os aspectos, eu acredito que de nada vale, né? Você ter um sucesso fora de casa, sendo que você não tem o sucesso dentro de você e dentro da sua casa nesse sentido espiritual mesmo. Muito legal isso, hein, Raquel? Muito forte isso. E aqui eu vou falar uma palavra que é muito legal mesmo, que é, cara, você se tornar inesquecível. Uhum. Por exemplo, Lucas, isso aqui tudo faz parte do seu business, certo? Faz parte do seu business. E você me vendeu essa ideia aqui. Eu comprei a ideia, certo? Eu vim, já é a segunda vez que eu tô aqui gravando contigo. E, cara, você me fez ler coisas, estudar coisas, buscar conhecimentos dentro de mim para trazer conteúdo aqui, para falar coisas. Você já se tornou inesquecível na minha história. Entende? Olha o impacto, cara. Você fez sem a intenção disso. Ah, vou levar o Rafa, vou vender um podcast lá, vamos fazer o podcast. Tô vendendo a ideia. Você já me vende um produto que é o marketing que você atende minha empresa, certo? Só que agora você subiu um patamar. Porque quando você causa essa transformação, esse impacto, quer fazer o outro buscar coisas que ele não buscaria naturalmente, certo? Você impacta de tal forma que, cara, você transformou minha vida para sempre. Porque por conta do seu convite, por conta da sua venda, por conta do seu empreendedorismo, a sua espiritualidade me impactou. Cara, eu acho isso bem interessante. Ontem eu gravei um vídeo, agora a gente tá fazendo ali uma série de conteúdos semanais para a empresa, né? E ontem eu gravei um vídeo falando sobre a cultura do aprendizado. E pega muito, eu acho, nesse contexto que vocês estão trazendo, né? Porque o que é a cultura do aprendizado? Nada mais é do que você incentivar as pessoas que estão próximas de você a buscarem mais conhecimentos, né? E não só conhecimento de negócio, conhecimento de vida. Perfeito. Isso vai fazer com que elas melhorem como pessoa também, não só como profissional, né? E eu tento trazer bastante os princípios e valores da Bíblia para dentro da BML. Eu busco sempre trazer isso. E eu busco sempre falar dessa questão da fé, do acreditar que é possível, vai que dá certo, tal. E até faço um comparativo que às vezes falaram para mim também, pô, não, mas não tem nada a ver. Eu sempre falo que assim, ó, na minha percepção, tá? Fé e medo de início é a mesma coisa. Por quê? Porque o medo é acreditar em algo que ainda não aconteceu, só que entendendo que o final vai dar errado. A fé é acreditar em algo que ainda não aconteceu, mas entendendo que no final vai dar certo. Então, eu sempre levo isso e trago a analogia do copo meio cheio e meio vazio. O medo é você olhar sempre as coisas como o copo meio vazio. Então, é você acreditar em algo, só que acreditar que vai dar errado. A fé é olhar o copo meio cheio, acreditar em algo, mas acreditar que vai dar certo. Então, até trazendo esse contexto, eu também queria fazer uma outra pergunta para vocês, que é, em algum momento da vida de vocês, e creio que sim, né? A fé e a espiritualidade foi fator dominante, assim, para vocês resolverem uma dificuldade?
Eu começo, você Pode começa. começar, pode começar. A gente estava justamente falando sobre isso no carro, a gente veio conversando. Isso que você falou sobre medo e fé, eu posso trazer um pouco aqui, posso falar sobre coisas da Bíblia, assim, aqui, não tem problema. Pode, com certeza. Sobre a história de Davi, né, que a gente estava conversando sobre isso, que é um personagem que eu me identifico muito da Bíblia, e eu acho a história dele simplesmente incrível, onde ele teve muito medo, obviamente, quando ele foi enfrentar o gigante, mas ele tinha uma fé dentro dele, independente, ele não sabia o que ia acontecer, né? E não é que a gente tenha fé sabendo que vai dar tudo certo com o que eu acho que é certo. É com a fé do que a gente acha que acredita e tem certeza de que Deus vai direcionar porque Ele escreveu a nossa história, Exato. né? Então, sim, em determinado momento, de uma forma muito forte, que inclusive vem acontecido na minha vida, da minha família, do meu esposo, que também é um empreendedor, né? A fé tem sido determinante para as coisas acontecerem. Inclusive, nós temos conhecimento de venda, de negócios, a gente está no mercado como empreendedores há muitos anos e Deus simplesmente tem trabalhado na nossa vida de uma forma onde todo esse conhecimento é super válido, mas até a página 2, né? Então, de nada adianta eu saber todas as técnicas de vendas que eu sei, que eu já estudei, que eu já aprendi, ter toda a experiência que eu tenho no digital, ou empreendendo, ou vendendo, se eu não, de fato, eu não entregar para ele, né? Então, assim, esse momento, inclusive, na nossa história, está sendo determinante a nossa entrega. É tirar um pouco da nossa mão do controle e entregar para ele. Um pouco não, né? Totalmente, porque não existe entrega, meia entrega. Ou você confia e entrega, ou você não confia. Não tem de meio entregar para Deus. E Deus tem trabalhado na nossa vida dessa forma. Olha, Raquel, você é super competente, você sabe o que está fazendo, você tem um histórico de sucesso, mas quem direciona a sua vida sou eu. Então, me deixa trabalhar. Me deixa usar a sua inteligência, usar a sua capacidade, usar a sua forma de falar, porque eu sei o que é melhor para você. Às vezes a gente enxerga muito pequeno, né? Aquele negócio, a gente tá guardando um presentinho aqui com todas as forças, segurando aqui atrás, e Deus tem um gigante falando assim, entrega esse para mim, me deixa dar esse aqui para você. Né? Então, na verdade, nesse momento a fé tem sido determinante mesmo, assim, para um crescimento pessoal, emocional e espiritual muito grande, inclusive ver, de fato, o sucesso acontecendo na nossa vida de uma forma onde muitas vezes eu olho e falo assim, só pode ter sido Deus, porque Ele quer, de fato, que a gente olhe para aquilo e fale assim, não foi por causa de mim. Eu sou inteligente, sim, eu mereço, sim, eu sei fazer, sim, mas isso não poderia ter acontecido de outra forma se não fosse sobrenatural. Então, Deus nos guiou até aqui, nos trouxe, fez a minha história com o meu marido até aqui, do Rafa, bem parecida com a nossa também, para que a gente chegasse nesse ponto e entendesse que a fé ela tem sido totalmente determinante nesse aspecto na nossa vida do trabalho, financeira e, consequentemente, na nossa vida pessoal. Muito bom. Eu acho que tem um cientista, e eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele falou o seguinte, porque a questão era o seguinte, né? Ciência ou Deus, né? Em que você acredita, né? E o cientista falou o seguinte, você pode tomar um copo cheio de ciência. No último gole, Deus vai estar lá te esperando, né? E no empreendedorismo é a mesma coisa, cara. A vida do empresário, e nós três aqui, que somos jovens empresários, né? Que a gente está galgando o nosso caminho, nosso espaço num mercado tão louco, cara, com tantos tubarões, né? Com tanta gente boa, mas também com tanta gente ruim. Cara, e a gente que tá nessa guerra, vamos dizer assim mesmo, e aí eu pego a frase que o David Leonardo falou pro JJ, não sei se vocês acompanharam esse podcast deles, que o David Leonardo fala o seguinte pro JJ, fala, cara, quando você fizer seus planos, sua planilhinha do Excel, e tiver tudo certo, não é o plano de Deus. Se não tiver uma linha ali, ó, preparada, tipo assim, ó, aqui eu preciso de um milagre, é porque não é o plano certo. Sim. Cara, Entende? assim, eu assisto, acompanho bastante o David Leonardo, acompanho bastante esses caras. E eu vi uma vez ele comentando o seguinte, ele falou, cara, a pergunta foi, como você sabe que Deus existe? E a resposta dele foi muito óbvia, eu achei bem interessante, que a resposta dele foi, como você sabe que não existe? Sim. Só que, você já viu a perfeição de um olho humano, cara? No detalhe.
não tem como isso aí assustador, né? ter sido... O Cara, acaso. O acaso. você já viu a perfeição de uma lágrima? Quando a pessoa tá chorando, você já viu isso, cara? Tipo, sendo criado, assim, sendo... Sim, É bizarro. Não tem como não acreditar. Não tem como, cara. sim. E aí, uma outra questão que eu queria trazer pra vocês. Vocês têm alguma prática de espiritualidade diária, semanal, mensal? Como a gente fala de empreendedorismo também, às vezes pra resolver aquela questão, aquele BO que deu, que você fala, puta, não sei como fazer isso. Tem alguma prática que vocês trazem a espiritualidade pra poder criar uma clareza? Tem muita gente que fala sobre isso, né? Pô, no momento que eu tô perdido, eu faço isso, e a maioria das vezes isso me dá uma clareza e tal. Tem alguma questão assim ou não? Cara, eu não sou muito das práticas diárias, né? Mas, assim, leitura bíblica, né? E oração, obviamente. Isso é básico, né, pra gente que é cristão. Mas aí eu fui me meter numas de. Ah, não. Eu não quero ser só ouvinte, eu quero ser testemunha, né? Quero ser testemunha da Você palavra, pediu, não pediu? da obra, né? E aí, vou contar pra vocês o que aconteceu. Tem uns 15 dias atrás, né? Falei, cara, não quero ser só ouvinte, falar do que eu ouvi, falar do que eu li. Eu quero viver algo diferente. E eu fui fazer uma prática que eu nunca tinha feito, que é a prática do jejum e oração, Tá. para eu ter uma resposta de Deus. Você comentou isso aí com a gente. Comentei, né? Aham. Você não tava preparado, né? Não, Você não tava imaginando eu que ia fiz um vir. jejum. Não, fiz aquele dia da reunião, você falou, cara, tô há não sei quantas horas sem comer Isso, e lembra, tal. Luquinhas? Meu, e beleza, tava ali, né, tal. Ok. Cara, terminou meu jejum, minha oração, e não sei o que, naquele propósito, no pensamento. E meu pensamento era só um. Falei, senhor, aqui no meu negócio, e era uma parada profissional, Aham. eu falei, eu quero ser testemunha do seu movimento. Quero ser testemunha, quero sentir na pele. Olha que burrice a minha, cara. Que Inocente. vacilo, que inocência. Achando que Deus trata as coisas igual a gente, né? Com dosinha. Não. Irmão, depois daquilo ali, se eu te contar o que aconteceu nesses 10 Foi dias. só prova, né? Não, mas é muita. Só que aí, o que aconteceu? No primeiro dia que a prova já se apresentou gigante, cara, eu acordei no meio da madrugada e a voz foi nítida. Assim, agora testemunha. Você não queria ser testemunha? Então, como é que você vai testemunhar numa situação como essa, né? Você Agora- fala, não, mas não era assim, Agora Deus, testemunha. que eu imaginava. E aí, cara, eu me vi numa situação onde eu tava numa sala resolvendo algo que foi um BO que aconteceu grande, e uma pessoa falou assim pra mim: por que você tá resolvendo as coisas assim? Ninguém resolve as coisas assim. Aí, cara, eu falei assim: é hora de eu testemunhar. E aí eu contei o que aconteceu e falei assim: e agora eu tô resolvendo assim, porque Cristo agiria assim. Acabou. Acabou. Aí eu virei testemunha. Porque eu vivi, eu tô falando do que aconteceu comigo. Uhum, Sou testemunha, real. uhum. Então, assim, cara, as práticas diárias de oração, leitura bíblica, isso faz parte já da rotina. E acho que de quase todo cristão, Uhum. né? Agora, quando você se propõe a, peraí, deixa eu mexer um pouquinho mais a fundo nisso aqui, né? Você tem que estar preparado pro que vem. Porque não tem como você mexer no mundo espiritual e ele não mexer de volta. É. E às vezes a gente acha que essa testemunha vai ser só coisa boa, né, cara? Uhum. Me faz um milagre pra eu mostrar pros outros. Né? Exatamente, é muito pelo contrário, né, É. cara? Assim, é te forjar a entender É. o contexto, ser mais forte, ser mais resiliente. Então, é aquilo, às vezes a galera pede, eu gostaria de mais força. O que você acha que Deus vai fazer? Vai mandar uma dificuldade e, ó, beleza, Exato. agora você tá mais forte do que você era, né? E você, Raquel, qual que é a sua Isso opinião? que o Rafa trouxe é bem semelhante também ao que eu acredito e faço, né? Eu acredito também que existe um perigo, assim, entre você ter essa prática de leitura diária e virar uma meditação apenas, né? Assim, pela religião ou por cumprir vou fazer aqui como se fosse meu papel, assim como eu estudo todos os dias, ou vou pensar em estratégias para o meu trabalho, né? Então, eu acredito que quando você entra muito nesse ritmo, a gente acaba não ouvindo os pequenos sinais que Deus dá. Então, eu acredito que essa prática ela é extremamente importante para a gente se manter conectado com Deus, né? Porque é aquele negócio, você ir na igreja domingo não quer dizer que... E o resto da semana, né? Essa conexão, ela precisa acontecer.
Mas eu acredito também que Deus traz sinais, assim, muito sutis e que às vezes a gente não percebe. Então, o que eu sempre peço para Deus, assim, é para que Ele me traga clareza do que eu tenho que fazer, porque diante de tantas dificuldades que eu já passei e de momentos que eu não estive tão próxima de Deus, eu fiz escolhas erradas, Uhum. eu sempre falo, Deus, eu não quero mais escolher nada que não seja o seu propósito para minha vida. Então, assim, mesmo que seja pequeno, me mostra, né? Então, essa prática, assim, de entrega mesmo. A gente que é cristão e principalmente os que são há muitos anos, a gente tem um relacionamento um pouco distante, às vezes, de Deus, assim, e não dele como pai, de fato, né? Pensa num pai. Ele é Sim. nosso pai, né? Então, a gente fica nessa formalidade que a gente esquece de pedir no detalhe. Então, Deus, me mostra aqui no detalhe o que é que o Senhor quer para mim, para o meu negócio, para esse Uhum. funcionário, para essa decisão, para esse... Decida, mostra o que é a sua decisão e a partir daí eu vou usar o meu conhecimento para isso. Então, essa prática eu tenho, assim, principalmente quando eu tô ou antes de dormir, ou tomando banho ali, tô refletindo Aham. na vida, eu falo, Deus, me mostra que seja em sonho, né? Deus fala bastante comigo através de sonhos. Então, assim, me mostra mesmo que seja na sutileza, assim, e não deixa passar desapercebido na minha rotina, a gente é engolido pelas coisas, Sim. né? Então, o fato só de eu ler a Bíblia e orar todos os dias, ou não deixar isso passar, né? Então, esse é meu pedido para Deus, assim. E também, é claro, eu faço alguns propósitos, né? Jejum e oração. E em alguns momentos eu fiz um propósito de 20 dias. Não que isso tenha alguma coisa que vá, né? Mas esses momentos, eles são muito mais... às vezes não vieram respostas para mim, claras do que eu tinha que fazer, mas eu me senti tão conectada com Deus que me deixou tranquila de que Ele estava conduzindo aquilo. Então, eu faço, sim, esporadicamente, alguns propósitos meus em família, jejum e oração. E muitas vezes não existe uma resposta clara, como eu falei, mas às vezes Sim. são pequenas coisas que vai mostrando no dia a dia. E você vai entendendo, somando aquele quebra-cabeça, você vai Exato. entendendo, né? Até porque às vezes a gente não tem condição de receber todas as peças ao mesmo tempo, né? A gente não vai saber Exato, montar. sim. Então, Eu, isso. eu tenho uma prática que, assim, eu vivi isso há algum tempo e sempre deu certo. Toda vez que eu vou ter essa conexão com Deus, eu sempre agradeço como se eu já tivesse tido aquela Perfeito. bênção. Então, se eu busco algo X, eu sempre, todas as vezes que eu vou orar, que eu vou me conectar com Deus, eu sempre agradeço como se aquilo já tivesse sido realidade. E sempre deu certo. Sempre funcionou. Então, assim, óbvio, a gente tem muita fé, né, para que isso realmente aconteça, porque eu acho que se você pede ou se você agradece numa meia fé, talvez as coisas não fluam da mesma forma. Então, sempre funcionou. E é uma prática que eu tenho assim sempre. Eu traço ali os meus objetivos pessoais, profissionais e tal. E toda vez que eu vou me conectar com Deus, eu sempre agradeço como se aquilo já tivesse sido realizado. Mas, E ô Lucas, eu acho que você toca num ponto e, cara, nosso papo tá fluindo aqui, tá virando um podcast só espiritual, mas vamos deixar fluir, né? E vamos embora. Mas assim, você tá tocando num ponto, sabe o que acontece, cara? É, existe uma passagem bíblica que fala sobre um centurião romano que, cara, ele era romano, ele não era judeu, né? Ele não acompanhava Jesus, mas ele via movimentos e ele tinha uma fé no coração dele grande já. E ele tinha um filho doente em casa, um servo doente em casa, e ele pede para conhecer Jesus, e ele chega em Jesus e fala assim, cara, tô resumindo aqui, né? Ele chega e fala assim: "Mestre, não sou digno que o senhor vá até minha casa, mas uma palavra sua e meu filho sara, meu servo vai sarar." Jesus fala assim, Jesus vira para os discípulos e fala: "Em Israel inteiro eu não achei a fé desse homem." Porque ele já estava pedindo, agradecendo. uhum, Então, quando você faz isso, cara, eu acho que tem coisas que a gente faz é, que elas têm um pequeno poder, vamos dizer assim, de tocar no sentimento de Deus, sabe? E essa gratidão antecipada é uma confirmação de fé muito grande. sim, Acho que também de sim. alinhamento, né? De propósito. Você É, está alinhado com o que Deus tem para você. Por isso você sente essa, vamos dizer assim, essa prepotência de falar assim, já estou agradecendo, sabendo que o Senhor vai me dar. Às vezes ele não dá, mas assim, como você está alinhado com o que ele quer para você, isso você sente no lugar de falar isso, Sim. né? E eu vejo um peso, assim, para quem empreende, eu vejo um peso que
ter essa espiritualidade e essa fé é uma obrigação, basicamente. Né? Até, assim, nada contra quem não acredita, Uhum. mas eu acho que o empreendedorismo ele é completamente voltado a isso. Porque você não sabe, às vezes, o que vai acontecer mês que vem. Você não sabe como você vai pagar as contas mês que vem. Sim. Exato. E a vontade de continuar precisa ter algo que te impulsione a isso, né? E eu acho que a fé e a espiritualidade que te leva a isso. Porque é Perfeito. literalmente primeiro dar o passo que Deus dá o chão. Uhum. Quantas pessoas têm coragem de O dar o passo empreendedorismo é sem o chão? basicamente isso, né? A gente não Exato. tem, Ainda mais no Brasil, né? Vamos falar a principalmente. real. Ah, O é, Brasil é Não é para inimigo do amadores. empreendedorismo, total. A gente é punido por ser empreendedor. A É, gente é exato. punido. E vocês já tiveram alguma, assim, alguma experiência que vocês possam contar de que realmente foi muito forte, assim, com Deus, com essa parte mais espiritual voltada aos negócios de vocês? Cara, eu tive uma experiência recente que mexeu muito assim com a gente, que não foi nada talvez tão grande, né? Mas a gente vinha falando sobre isso no carro, que às vezes a gente espera movimentos gigantescos, cara, e não é gigantesco. Deus tá em cada detalhe, cada movimento, né? Sim. No final do ano passado eu acabei rompendo uma sociedade, né? E aquilo me abalou e tal, enfim. E em dezembro a gente tava na praia, né? Na praia, no final de ano. E eu falei, cara, eu vou voltar em janeiro e eu não tenho empresa, eu não tenho o nome da empresa, porque tudo era dos meus antigos sócios, né? Uhum. Você conhece bem a história, né, Sim. Luquinhas? Raquel também. Eu falei, cara, eu não sei como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu sei algum caminho, né? E eu tava na praia, na água lá, saí da água, fui me secar e tinha um vendedor de cocada vendendo cocada pro meu cunhado, né? E pra minha sogra. Esse vendedor de cocada conhece meu cunhado há muitos anos, porque é lá de Bertioga, eles já se conhecem há muito tempo lá, e o tiozinho, né? Virou e falou assim: opa, tudo bem e tal, me cumprimentou, eu cumprimentei, beleza. E aí eu me afastei, deixei eles conversando e me afastei. E ele falou: bom, gente, vou embora vender minhas cocadas. E aí ele virou pro meu cunhado e falou assim: como é o nome dele mesmo? E o meu cunhado falou: Rafael. Falou: ah, deixa eu ir lá cumprimentar ele pra ir embora. Aí ele veio: ô Rafael, foi um prazer te conhecer. Pegou na minha mão, com a cesta de cocada aqui do outro lado. Quando ele pegou, ele olhou pra mim e falou assim: você aceita o que Deus tem pra te falar? Aí eu falei assim: aceito. Você vai começar um projeto agora em janeiro. Pessoas te deixaram pra trás, você não sabe como você vai recomeçar. Só que você vai mudar a sua vida, a vida da sua família. E o projeto vai ser grande, viu? Vai acontecer coisas que você não imagina ainda. Soltou minha mão e foi embora. Cara, a gente entrou, janeiro, né? Veio. Eu não queria trabalhar com ninguém conhecido, nossa empresa só tem família trabalhando. Estamos transformando a vida da nossa família também. E, cara, tá sendo um ano, assim, desafiador, Sim. né? Com alguns problemas que a gente vai resolvendo, mas um ano, cara, que eu posso dizer que a gente tá sentando em mesas que eu achei que ia acontecer daqui 5, 6 anos. E Uhum. tá acontecendo em 9 meses de empresa, né? Então, cara, não é nada assim, nossa, né? Como a gente falando, não apareceu um anjo aqui, não. Uhum. Mas, Sim. cara, Deus mostra em detalhes, né, que tá com a gente. Sim. Uhum. Cara, eu tenho uma passagem, eu vou contar rapidinho aqui pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, foi meu segundo emprego. Eu era representante comercial de uma indústria de embalagem de papelão, aqui de Poá. E aí, assim, naquela época não existia time de SDR, BDR, Closer, cara. Era Você é representante vendedor, e velho. vendedor, é isso. Acabou. E aí precisava ter carro, né? Porque tinha que ficar indo visita de cliente e tal. Como eu trabalhava numa indústria de embalagem de papelão, a gente precisava levar as amostras das caixas para os clientes verem a qualidade e tal e tudo mais. E aí eu tava na empresa lá um dia, aí meu chefe chegou e ele falou assim: "Ô, Lucas, eu tenho 2 amostras para levar lá em Cotia, só que eu tenho reunião aqui presencial, eu não vou conseguir levar. Você consegue levar para mim? Sexta-feira, 4 da tarde, irmão. São Paulo, você já sabe como Nossa. é que é, né? Aí eu falei, não, beleza. Ele falou, ó, vai com o meu carro. Porque na época, porra, mais duro que pedra, não tinha dinheiro pra pôr gasolina, esquece. E aí ele falou, não, vai com o meu carro. Aí beleza, peguei o carro dele, tava indo, tal, não sei o quê. E aí eu olhei ali no medidor de gasolina, zerado a Nossa. gasolina. E eu, cara, juro por Deus, muito ruim, muito ruim. E aí fui, deu tempo de ir até o cliente, cheguei lá, mostrei as caixas. Na verdade, eu cheguei, o cliente ainda me deu um chá de cadeira de 1 hora, fiquei esperando 1 hora, tal. Aí mostrei as caixas, tal. O cara foi, mediu lá, beleza.
ficou com as amostras e eu voltei. Só que já tinha zerado a gasolina. E eu voltando e orando, falando, puta, e agora? O que eu vou fazer? Aí parei no primeiro posto de gasolina, cheguei no cara, falei, brother, história é essa, assim, assim, assim. Puta, deixei minha carteira lá na empresa, né? Você dá aquele miguezão, você não vai... Pô, eu deixo meu RG com você aqui, não tem como você colocar aí uns R$ 50, depois eu volto aqui e tal, não sei o quê. Puta, não dá. Aí peguei o carro, fui, outro posto. Mesma história. Cara, isso, puta, não dá. Aí acabou a bateria do meu celular. Nossa senhora. Juro. Isso não é... Aí, Graça pouca é bobagem, né? aí peguei de novo a avenida, vim vindo e assim, só o cheiro eu não sei nem como tava andando o carro ainda, velho. Aí eu falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Aí passei uns 2, 3 postos de gasolina, aí do nada veio na minha cabeça assim, ó, para nesse aqui. Aí eu fui e parei. Aí parei no posto, cheguei no cara lá, contei a mesma história triste, né? O cara, pô, tem que falar com o gerente ali. Aí o gerente tava atendendo uma pessoa, fiquei sentado na sarjeta assim, esperando o cara atender. Só que ali eu já tava meio que desesperado, porque, cara, sem celular, sem carregador de celular, sem dinheiro, carro com a gasolina só no cheiro, lá na casa do Nossa chapéu. senhora. Falei, porra, e eu tinha 18 anos de idade. Aí eu sentado ali na sarjeta, já meio desesperado. Aí do nada veio um cara assim, altão, barbudão assim. Aí chegou em mim e falou assim: Você tá precisando do quê? Eu falei assim: Não, aconteceu isso. Aí ele chegou no cara da bomba lá e falou: Ó, pode botar R$ 50 de gasolina pro menino aí. Não é um anjo, mas é um anjo que apareceu. É. Aí eu fui até lá pro cara colocar os R$ 50, tal, não sei o que, beleza. Ele entrou no estabelecimento, acho que pra pagar, né? Depois eu fui agradecer o cara, né, velho? Até chorei de emoção esse dia. Aí voltei pra agradecer o cara já não tava mais lá. Nossa. Aí cheguei nos caras do posto lá, falei, meu, você viu o cara assim e tal, não sei o que, você conhece? O cara falou, mano, nunca vi esse cara aqui e ele nem abasteceu. Ele parou o Parou carro ali. ali, te viu ali e tal, foi lá, falou com você, pagou sua gasolina e foi embora. Juro, velho. Aí me arrepia isso. Aí E aí você tem gente fala, ainda pergunta, né? Se Deus existe, você fala, é, "Você tá de então, aí, brincadeira." porra, velho, aí você fala, aí eu cheguei na empresa, contei isso pro ex-chefe, ele era cristão também, puto, o cara chorou, velho. O cara chorou comigo lá, ficou eu e ele ali, e aí começamos a falar de Deus e tal, mas assim, só trazendo essa passagem. Então, não tem como não acreditar, É. né? Quem já teve essa prova, não tem como não acreditar. Eu tenho, assim, muitas histórias, assim, como essa. Mas eu vou contar uma que me veio, você falando aqui, me veio uma história da minha família. Eu vim do interior de São Paulo e meus avós foram criados num sítio. E era aquele negócio, né? Você planta, era o negócio, o business deles era plantar e vender, colheita e tal. E meu avô contou essa história pra mim, pros meus pais, pros meus tios, pra minha mãe. E isso vem de geração em geração. Eu conto pro meu filho ainda hoje. Essa acho que eu nunca te contei. E em determinado período do ano, assim, tava uma seca, né? Não chovia de jeito nenhum. E lá é uma cidade muito úmida, onde eu nasci, é divisa com o sul, com o Paraná. Muito úmido e tal. Então, assim, nunca tiveram esse problema, né? De chuva, enfim. Foi um momento, uma época que não chovia. E nisso, o meu avô e os irmãos, acho que eles eram 4 ou 5 homens, eles que trabalhavam nesse sítio junto com o pai deles. E eles estavam precisando muito, assim, de que chovesse, não chovia, enfim. E o meu bisavô falou assim, não, nós vamos orar hoje aqui e vamos pedir para Deus ver o que ele vai fazer. E aí meus tios, avós e o meu avô e o meu bisavô começaram a orar. E oraram e clamaram para Deus pedindo porque Deus agisse ali, fizesse um milagre ali. E passou um tempo, ele falou, vai acontecer, tá tudo bem, a gente tem que entregar, né, de fato, confiar de que Deus está controlando tudo. Se não for para acontecer, a gente vai saber o que é lá na frente. E depois de um período, eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, não me recordo, mas simplesmente fez uma nuvem em cima Caraca. somente da plantação do sítio da minha família lá. E choveu. Somente ali, em volta não chovia. Então, assim, é bonito de você ver e saber histórias assim. Minha mãe fala que isso emocionava demais o meu avô quando ele contava, inclusive quando ele contou pra gente, pros netos. E esse mesmo Deus, que é o Deus de Davi, que a gente estava falando, que é o Deus do meu avô, é o meu, é o seu, que enviou um homem para te dar aquele dinheiro, que enviou um vendedor de cocada para te falar aquilo, e assim como ele faz na nossa vida todos os dias, né? Então, assim, são milagres fortes, assim, a ponto de uma nuvem cobrir aquela plantação e chover apenas, e você fala assim, cara, que loucura isso, Sim. é insano, parece mentira, é meio Exato. que... É loucura, né? O cristianismo, para as pessoas que não acreditam, ele é uma loucura, né? Não é uma Sim. coisa normal. Sim. Então, são coisas assim que acontecem
E eu posso presenciar isso na geração dos meus avós, dos meus pais e na minha também, Sim. como várias vezes de meu sogro. Tem uma história onde ele teve uma vida muito simples. Ele foi, um dia, ele era autônomo, um empreendedor também, ele mexia com carro. E ele foi um dia, ele teve que fazer uma cirurgia, acho que estourou a vesícula, não, a apêndice dele. Ele ficou muito tempo parado, ia ter que ficar muito tempo parado, ele trabalhava por conta. E ele chegou pra minha sogra e falou assim, ó, Rô, leva esse dinheiro aqui na igreja hoje e dá de dízimo, que é a última coisa que eu tenho, mas você vai entregar. E ele tinha, se eu não me engano, não sei se estou contando certa história, tá? Mas acho que ele tinha alguém que trabalhava junto com ele. Na semana seguinte, ele nunca recebeu tanto trabalho na oficina como ele tinha recebido, assim, em anos. Caraca. Então, isso é fé, né? Ele pegou o que ele Sim. tinha ali, ele tinha 3 filhos pequenos, falou, não, isso aqui não é meu. Isso aqui essa parte não é minha, leva lá e entrega. Cara de cama, se recuperando numa cirurgia. Então, você vê Deus agindo, fazendo milagres sutis, às vezes nada perceptíveis, às vezes totalmente milagres, assim como essa nuvem, né? Que foi Sim, na sim. história da minha família. Trazendo aqui agora para a parte de empreendedorismo de fato, lá na BML a gente tem uma frase que a gente fala que é acredita que acontece. E isso eu acho que para tudo. Se você acredita genuinamente, se você bota realmente essa energia positiva, as coisas fluem melhor, né? E trazendo essas histórias que a gente está trazendo aqui, me faz, assim, acreditar mais ainda que é realmente isso, né? Não, Sim. não tem ponta solta. É isso, velho. Óbvio que da última conversa nossa, Rafa, a gente até trouxe um ponto da nova geração, né? Que não que eles não tenham fé, não é isso. Óbvio que não. Eles têm muita gente aí Sim. jovem que tem muita fé. Mas às vezes, por ter tanta informação e eles ainda estão construindo essa questão de acreditar ou não, fica meio confuso a cabeça. É uma né? obesidade intelectual, né? Muita É, informação ali. Exato. E eu tento trazer isso para as pessoas que trabalham comigo, principalmente os mais jovens, porque às vezes ele vê um influencer X falando que é ciência. Aí ele vê o influencer Y falando que é Deus. E aí ele fala, pô, e aí, é ciência ou é Deus? E aí fica, né, eu acredito aonde, por onde eu vou, qual caminho eu sigo. E a gente sempre tenta trazer essas provas que a gente tem do dia a dia mesmo, até com eles, né? Coisas deles mesmo. Meu, uma coisa que aconteceu com você que você achou que não ia resolver e resolveu. Puta, é verdade, uma vez lá em casa aconteceu isso e Fazer pô, eles enxergarem isso, né? exato. Trazendo para a própria vida deles essa experiência, né? E eu vejo que tem muitos jovens que eles querem dar esse primeiro passo para o empreendedorismo, eles querem começar a progredir, né, de uma forma diferente, sem depender de empresa, eles querem ir por um lado mais autônomo e tudo mais. E na minha opinião, você não consegue sustentar isso sem fé, velho. Não. Você não consegue, É velho. impossível mesmo. Porque o caminho é porrada, irmão. É prova pra caramba. Vocês falaram, pô, vindo pra cá. A gente veio falar Sim. disso. Quantas coisas não aconteceram, né? Sim. Pra tentar, talvez, sei lá, alertar ou, né? Tirar a gente daqui, né? Tirar daqui. Mas no dia a dia é isso. E eu costumo trazer assim, eu falo, meu, no nosso dia a gente tem muito mais micro derrotas do que vitórias, Sim. né? Então, porra, você vai sair de casa, você perde a hora, sai atrasado. Aí, quem vai de transporte público já pega um puta ônibus lotadaço. Aí pega Mentalidade já vai metrô como? Chega no trabalho lotadaço. como, né? Aí chega no trabalho, aquele cliente só reclama. Uhum. Aí aquela venda cai. Aí, pô, você vai, sei lá, você vai comer alguma coisa, você levou marmita, a marmita estragou porque você ficou mó tempo no transporte público. Então é micro derrotas. Se você não tem o fato da fé, do acreditar, porque isso também deixa a gente um pouco mais tranquilo com essas micro derrotas. Totalmente. A gente aceita mais. E quando você aceita mais, você sofre menos, né? Então eu queria a opinião de vocês diante desse contexto, como que vocês tratam isso dentro da empresa de vocês, com os colaboradores, com os parceiros de vocês, como que vocês trazem essa visão para mostrar que assim, é possível, mas não é só mel, é porrada. Né? Então, eu queria uma opinião, a ideia de vocês sobre isso também. Cara, pra mim é natural, porque minha gestão já é de porrada. Minha gestão é meio sem massagem, assim. Por quê? Cara, domingo eu tava em casa e até falei pra Manu,
Falei, cara, olha que engraçado, né? Porque eu tava assistindo um Globo Esporte Espetacular, na verdade, né? Domingo de manhã, tava passando o final do Campeonato Feminino. Tava assistindo, acabou e começou a temperatura máxima, né? E fala, cara, eu nem sei quanto tempo fazer quando eu assistia Globo, né? Uhum. Mas tava ali, tava assistindo. E eu parei pra pensar que, há anos atrás, cara, a gente cresceu e em todas as casas naquele horário estaria passando temperatura máxima. Exato. Todo mundo tava Eu, assistindo a você, temperatura seu máxima. pai, sua É, mãe, seu filho, todo mundo estaria assistindo temperatura máxima. é isso. Sim. Não Hoje, tinha opção de escolha, né, velho? hoje, cara, pô, eu posso entrar no Netflix, na Amazon, na HBO, no É um absurdo. Telecine, cara, Velocidade da informação. eu Isso é- consigo assistir um YouTube, eu posso fugir daquilo ali a hora que eu quiser, certo? E aí abre aquela questão da múltipla escolha, né? A múltipla escolha, ela é mais nociva ou ela é mais benéfica? Depende, cara. Eu acho que depende muito da geração, inclusive. E depende das experiências que você vai estar disposto a passar. Por exemplo, cara, um vendedor meu hoje, eu quero formá-lo a ponto, ou contribuir com ele a ponto dele sair da minha organização um dia, porque minha empresa é pequena, cara. Eu não vou ter aqui, pelo menos não é meu pensamento por enquanto, ter governanças e níveis de liderança e tal. Não, cara, eu sei o que eu quero ali. Então, esse cara, eu quero que um dia ele olhe e fale assim, Rafa, agora eu vou abrir um escritório pra mim. E vai lá, cara, nosso mercado é bilionário, não tem concorrência, ninguém consegue Uhum. abraçar tudo. Beleza, eu tô aqui, ó. Tô te mostrando quais são as verdades do nosso mercado. Ou pelo menos os meus pontos de vista do nosso mercado. Só que, cara, tem uma questão que é a escolha do cara. Qual a experiência que ele vai estar disposto a passar? Será que ele vai estar disposto a, às vezes, olhar assim, ó, porra, eu pago meu aluguel ou eu pago o aluguel da minha Uhum. sala? Uhum. Com o meu funcionário. É. É, Ou a folha é amanhã, Exato. você olha o caixa hoje e você fala, Não vai É. ler amanhã. fudeu. ou no mesmo dia, tipo assim, teve um dia que eu tava em casa, né, recente agora. E, cara, e não é vergonha nenhuma falar de dias ruins, porque a maioria deles são dias desafiadores, cara. Não, Né? E E o acho empreendedor que tem que saber disso. a história se faz disso, na É, verdade. exato, né? cara. São- Sucesso só que as é a vitórias são- caminhada, isso aí, não é a E linha de esses dias, chegada. e esses dias eu recebi uma mensagem da Manu, né? Minha esposa. Amor, tem que pagar isso, isso, isso. Legal. Aí eu recebo uma mensagem do meu sócio. Tem que pagar isso, isso. Aí eu recebo uma mensagem de uma funcionária. Vai pagar meu VT e meu VR hoje? Aí eu recebo uma outra mensagem. Com o boleto do aluguel da sala, que era pra E aquele você dia. achando que você ia comprar uma cerveja pra Aí eu assistir o falei, jogo. caramba, Mas e não era vou uma mais. quinta, É, era uma exato. quinta-feira. Era uma quinta-feira. Isso era 10 horas da manhã, né? A Manu tava numa imersão que ela foi fazer. E eu olhei na conta, eu falei, meu, beleza, tipo assim, das 10 contas que eu tenho que pagar, eu tenho dinheiro pra duas. Eu vou escolher, eu vou jogar pra cima e pegar 2 boletos e falar, é esse. E beleza, cara. No final do dia, eu voltei pra casa com todas as contas pagas, com dinheiro no caixa da empresa. Porque a gente aprende a desenrolar também. Você Sim. antecipa a nota aqui, Sim. você corre ali, você vai e Uhum. tal. Só que é o seguinte, você tem que ter muita certeza, cara, do caminho que você tá trilhando. Exato. Porque quando E tem você que ter olha. fé, tem que ter muita fé. Demais, também. cara, demais, sabe? Eu lembro que eu busquei a Manu na imersão dela e falei, ó, amor, tá pago isso, isso e isso, tá isso aqui, tal, tal, tal. Fui no mercado, comprei isso, 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 blá, 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 tal. Ó, vem uma mulher fazer faxina na casa amanhã, tal, porque eu já contratei, não sei o quê. Os cachorros vão ficar com o adestrador, porque eu já paguei, não sei o quê. Começou o dia Peraí. sem dinheiro pra pagar um boleto. Exato. 2 boletos de Terminei 10. o dia luxando, vamos dizer assim. Cara, fé. Fé. E, cara, Estômago. estômago pra ser empreendedor. É isso. É falar assim, tá desmoronando, cara. Só que assim, essa porra pode cair inteira. Eu morro soterrado, mas não arredo o pé daqui, não. É o que você falou do cara que sai da sua organização e vai abrir uma organização. Cara, será que ele tem esse É, estômago aí? É assim. Será que ele teria essa resiliência? Pode ser É. que sim, mas Não, a gente tem que mas ser é a minoria, claro, né? Não é isso, exatamente. E, assim, eu acredito que hoje, você falou das gerações, né? Sobre empreendedorismo.
E eu acredito que a geração de hoje, assim, eu acho que nós, assim, acho que eu sou um pouco mais velha, mas nós, assim, fomos a última geração que sabe um pouquinho mais, tem esse estômago, assim, pra aguentar isso. Não tô falando que essa geração não tenha, mas eu digo num montante, né, geral. E eu vejo que hoje, assim, por causa da informação, a velocidade, né, nós somos a última geração que não nasceu no computador, né, Sim. com celular, enfim, a gente tinha televisão de tubo, né, perdeu o programa, era só no outro dia, você não tinha como você ver novamente. Eu acho que essa geração que veio depois da gente, eles têm uma velocidade na informação e é tanta informação que nem você falou, um é cientista, outro é não sei o quê, que eles não sabem muito bem o que eles querem, o que eles não querem. Eu lembro quando eu até era louca pra fazer 18 anos pra tirar a carteira de motorista. Hoje os moleques não querem mais isso, eles querem andar de Uber porque não querem dirigir, Exato. né? Então, assim, eu acho que esse excesso de informação, principalmente a internet, ela trouxe uma facilidade muito falsa, assim, pra empreender. Ah, se você quiser, você faz. Cara, não é bem assim. Total. É só um celular na mão que você consegue. Cara, não é bem assim. Não é, exato. Cara, Né? A vida do meu filho, que ele tem, não é a vida do filho do fulano, entendeu? Exato. A possibilidade que o meu filho tem não é a possibilidade da vida do fulano, ou outros têm melhores que o do meu filho. Então, assim, pouco se fala disso, sabe, Lucas? Do estômago que você tem que ter e ser um homem no final do dia e a mulher no final do dia aguentar esse tranco, assim. E é muito igual para todo mundo, né? A chance, a oportunidade. E tem uma questão também que até os profissionais do mesmo ramo não concordam mais um com o outro. É verdade. O nutricionista fala uma coisa, outro fala outra. É obeso intelectual. Obesidade É intelectual. tanta informação, cara, que a galera não... E é o seguinte, tá? É assim, é muito especialista para falar com você sobre um assunto de 10 minutos. Prolixo, Mas na hora né? que As você pessoas der- estão muito prolixas. Mas na hora que você der um problema mesmo na mão dele, ele não sabe resolver. Porque ele só lê a manchete. Exatamente. Ouviu um vídeo e acho que é aquilo. Sim. Eu sou especialista em pessoas. Ah, por quê? Como você é especialista em pessoas? Não, porque eu falo frases de efeito aqui. Cara, E hoje, nessa geração mais nova, as pessoas que têm um pouco desse estômago, dessa consciência de que as coisas não são tão fáceis, é incrível você ver como elas voam, assim, né? Trabalho ainda com uma dessas pessoas, mas são mais novas que eu, 25, 23 anos, e são pessoas que têm a cabeça um pouco mais madura nesse sentido, assim, você vê, você fala, meu, se eu tivesse esse nível de informação e maturidade que essa pessoa tem com a idade dela, meu, cara, que Sim. sensacional. Então, eu acho que esse excesso de informação, assim, ele maquia muita coisa, né? Então, essa fé, e fala-se muito sobre fé também, mas eu acredito que fala muito ligado, principalmente no empreendedorismo, meio que a barganha, assim, sabe? Sim. Eu vou fazer o que Deus manda eu fazer para o quê? Porque você quer fazer porque você ama e você é devoto a Jesus, e independente se ele vai responder o que você quer ou não, ou você vai fazer porque você quer ser um bom cristão para que você tenha aquilo que você quer. exatamente. Então, tem muito empreendedor hoje caindo nessa teologia da prosperidade, né, cara? Tipo, não, eu vou no culto dos empresários da igreja XYZ. Nada contra a igreja de ninguém, tá? Ok, fazer, mas a questão não é nem essa. Vai lá, cara, mas assim, Será que esse é o propósito, né? Cara? olha, cara, Vira uma barganha Vira mesmo, uma é barganha, perigoso, sabe? Porque Vira um network, né? Exato. Virou network. Network de Jesus. Você tá indo pra conhecer gente, você não tá indo de fato pra se conectar, né, exatamente. E cara? quando você vai pra Bíblia de novo, o único momento que Jesus cirou é quando fizeram da casa dele um mercado, Um vamos dizer business, assim, né? um business. Foi quando ele quebrou tudo lá. Sim. Porque não é esse o objetivo. Óbvio que não. Eu pego esse gancho da Raquel pra trazer um ponto. Assim, eu acredito que na nossa época também existiam as pessoas que não queriam nada com nada, que, porra, eu acho que isso sempre existiu, né? Sim. Óbvio que nunca existiu tanta informação como a gente tem hoje. Mas eu acredito que a geração de hoje, ela não tá sabendo aproveitar tão bem essa informação, porque eles evitam muito a fricção. Na nossa época não tinha como evitar a fricção. Porque se tivesse, a gente também evitaria. Então, por exemplo, como você trouxe, Rafa, antigamente, pra você assistir um filme, brother, você tinha que ir na locadora. E se o Rafa tivesse alugado esse filme, você tinha que voltar depois de 3 dias pra poder assistir esse filme. Então a mulher te ligava, ô Lucas, tá, ó, chegou o filme lá, hein, o Rafa devolveu, tal. Aí você ia lá, alugava pra poder assistir o filme. Hoje,
Se a pessoa fica... Se ela assiste um filme inteiro, é muita coisa. Ela passa mais tempo escolhendo qual é o filme que ela vai assistir do que assistindo o filme. Que insano isso. Da parte da televisão, a mesma coisa. Cara, era Globo Repórter, é Globo Repórter, velho. Todo mundo no Globo Repórter. Não tinha como, não, você é um, eu vou outro, eu vou... Então, hoje, eles têm a opção de evitar a fricção. E isso não causa casca. Não são resilientes, né? A gente não tinha essa opção. Então, por ter o excesso de informação somado a essa questão de evitar a fricção, as pessoas começam a ficar cada vez mais confusas e mais frágeis também. E aí não termina nada. Não termina nenhum ciclo. Então, eu acredito muito que a resiliência ligada à espiritualidade, ligada à fé, é o que vai fazer você alcançar seus objetivos, né? Você precisa entender que já vai começar dando errado, velho. Sim. Esquece. Começar dando muito certo, alguma coisa tá errada. E outra, né? A gente não tinha muitas oportunidades. Eu tenho isso. Não, a gente era ou é aquilo, ou no máximo duas. Hoje não. Eles têm Exato, um milhão de oportunidades sim, ali. Então, sim. as pessoas são menos resilientes. Porque se não deu certo aqui, eu tento Eu aquilo. pulo pra lá, Ou aquilo. exato. E aí vai... Não, tem um caso, assim, que uma pessoa que trabalhou comigo, tá? Que tinha filhos e tudo mais. E aí, tem muito a questão de confundir desejo com direito. Isso é muito presente. Nossa, perfeito, é verdade. Confunde demais. Eu desejo ganhar X, então o Rafa é obrigado a me pagar X. Meu direito. Porque a partir do momento que eu desejo, virou meu direito. Entendeu? E não é assim que funciona, né? E aí essa pessoa, enfim, a gente teve um problema lá, tá? Eu sentei pra negociar, porque ela queria realmente um aumento e tudo mais, e na época não dava, né? Então, eu prefiro ser transparente do que falar pra você, não, beleza, e aí mês que vem falar, não vou conseguir te pagar, tchau, né? Então, fui transparente, só que ela não gostou da minha transparência. Ela achou que eu tava mentindo, né? Porque, pô, você é o dono da empresa, né? Como assim? E o pessoal acha que todo mundo que é dono de empresa ganha milhões e milhões de reais, e é totalmente o contrário disso, principalmente no começo. E aí, não deu certo. Ela literalmente se desligou da empresa do dia pra noite sem ter outro trabalho, sem ter outra projeção de ganho, sendo mãe solteira, tendo que pagar aluguel, tendo que colocar comida em casa, Bruno. E essa coragem aí? Por que não usa essa coragem também pra persistir, pra ser um pouco mais resiliente? E tudo bem, não é obrigado a ficar se o ambiente não tá sendo bom. Não é isso que eu tô Mas a falando. questão foi porque ela não ficou, porque ela não Mas foi a questão, atendido o desejo dela. Né? exato. A questão foi, eu quero a bola azul. Não tem bola azul, só tem Qual bola que é a idade? branca. Então, Então eu não quero então não bola quero mais, nenhuma. né? Qual a idade? 28 anos. 28. É uma geração depois da gente. Já é uma geração depois. O que acontece, né, cara? A gente tem uma fase da nossa vida que a nossa mente, ela tá aberta. Tá aberta, né? E a gente passou por essa fase da fricção, sem poder evitar uma fricção, e a nossa mente era aberta ainda. Porque a nossa mente vai fazendo isso aqui, né? Quanto mais velho a gente fica, mais difícil de aprender as coisas, certo? Você pode aprender, mas vai te exigir um esforço, uma vontade muito maior. Sim. E você fica mais Então, crítico também pra Exato, aprender, né? Exato. Mas Então, rabugento também. você tá aqui, né? Sua mente tá aberta. E você já tá acostumado com fricção. A gente cresceu, cara, num ambiente já... O ambiente era hostil antigamente, Sim. né? Porra, com quantos anos a gente foi ouvir falar de lei seca? Quantos a gente foi ouvir falar de obrigatoriedade de cinto de segurança? Nossa, Sim. verdade. Sabe? E fumava Então, cigarro dentro do dentro da cinema, balada. dentro do Exato. avião, A gente ia pra um bar, a gente ia pra uma baladinha Nossa, é de verdade. matinê, voltava pra casa Cheirando com cigarro. cheirão de cigarro, né? Apanhava sem nem ter fumado, mas... Exato, exatamente. Então, assim, nossa mente era aberta e, cara, fricção. E aqui, ó, ambiente hostil. Tal. Nossa mente fechou. Cara, e aqui dentro, o ambiente hostil. Pra gente é normal. Tanto que hoje, na minha vida, quando tá tudo indo linearmente bem, eu falo, tô esquecendo de alguma coisa. Não é possível. Não é possível. Cadê a pegadinha, né? Cadê a pegadinha, né? Só que você pega essa galera, enquanto a mente deles estava aberta, principalmente essa geração mais nova agora, a mente tá aberta. Cara, só vem múltipla escolha. Tá tudo bem. Imediatismo. A mãe não pode mais bater no filho. Não tô falando que a mãe tem que bater no filho, tá? A mãe não pode mais bater. Nem corrigir quase, né? A mãe não pode mais corrigir. A professora tá errada. É, Ele é o bibelozinho. Fechou todo mundo a é mente. obrigado a me respeitar. 28 anos de idade, a mente fechou, certo? Atingiu a vida adulta. O que tem dentro da mente dele? Só facilidade. Só facilidade e carinho, meu Um amigo. adolescente. Aí vem o de mundo, 40 anos. te dá uma Só porrada. porrada, Aí ele fala assim, opa, que isso? Nunca tomei porrada? Não, Lucas. Que isso? Como assim você não vai me pagar o que eu estou te pedindo, Lucas?
essa porrada eu não aguento. Me dá as contas, tô indo embora. É exatamente isso que acontece, cara. Sim. E uma dica de vocês para quem quer virar empreendedor, essa galera nova, porque tem muita gente boa também da nova geração. Sim. Conheço bastante gente, assim, a Eu falo, galera... quando é bom de verdade, porque eles têm a informação Sim, e têm a cabeça exato. pra isso, né? E Muito tem melhor que muita nós. gente que quer dar esse passo e aí entra nessa questão das informações, né? Então, pô, eu quero começar, mas eu vejo o influencer X que eu gosto falando que não é pra começar agora. Uhum. E eu vejo o Y falando que é pra começar o quanto antes. Então, uma dica de vocês para essa galera que tá começando aí, que quer começar a empreender ou que acabou de começar a empreender e quer crescer, quer evoluir. Então, eu queria que vocês trouxessem aí um ponto de vista com a experiência que vocês têm. Eu até falar pela minha história, assim, de como que eu posso dar essa dica e contextualizando com o que a gente está falando agora de informação. Eu acho que hoje nós vivemos numa geração extremamente imediatista. Eu sou muito assim também, eu não tenho... Acho que o meu pior defeito é falta de paciência, assim. Então, eu sou muito acelerada, então eu troquei os pés pelas mãos algumas vezes, né, nesse período, nessa minha jornada. Então, eu acho que uma coisa que eu faria hoje, que eu daria de dica para uma pessoa mais nova é calma, que vai dar certo, tipo, não atropele as coisas. Se você tem uma metodologia ou uma estratégia que você sabe que vai dar certo, acredita naquilo, eu falaria, tampa o ouvido para as outras coisas, segue esse caminho e tenha um pouco mais de calma do que o mercado pede. Não só a internet, mas o mercado também. O mercado, principalmente o digital, Sim. é um negócio insano. Exato. Eu acredito que assim como eu faço, você também faça, é um negócio que a gente não pode parar de estudar nenhum dia, praticamente. Exato. Amanhã já mudou tudo. Uhum. Então, regras, leis, o que tá virando, o que não tá virando, o que tá dando certo. Então, é meio que você lutar contra esse sistema internamente. Então, você tem que, sim, acompanhar o mercado em informação, mas você tem que ter muita certeza daquele direcionamento e seguir ele. É meio que fecha um pouco aqui o seu olho pro que tá acontecendo em volta e vai. Só que faça com um pouco mais de calma. Não ache que você vai começar hoje e daqui você falar 2 anos para uma pessoa, 2 anos vai demorar tudo isso. Exato. Ah, 2 anos. 2 anos passa muito rápido. E principalmente dentro de negócios. Então, Sim. assim, você não constrói uma empresa em 2 anos, nem em 5. Exato. Né? Então, muitas coisas podem acontecer. Se eu pudesse hoje voltar atrás de algumas escolhas, eu teria um pouco mais de paciência e calma para fazer, cara, deu certo aqui, então beleza, então vamos seguir isso aqui, firme nesse propósito e não esperar uma resposta tão imediata, assim. Então, essa seria, com certeza, a dica que eu daria, assim. Vá um pouquinho contra essa maré do fique rico em 2 anos. Boa. Pode ser que aconteça mesmo. Você pode. Hoje é muito possível. Sim. Dentro do digital, dentro do seu mercado, é Mas muito estatisticamente falando... Sim, só que às vezes o que acontece? Você ganha muito dinheiro, que pode acontecer, em 1 ano você ganha muita grana, 2, 3 anos, só que depois aquilo ali é um falso começo, porque você não tinha, de fato, uma estratégia, um direcionamento, um final para aquele ano, para aquela empresa. Então, eu acho que é isso, assim, eu daria essa dica olha um pouquinho, vai com um pouco mais de calma na estratégia, na sua vontade, não perca a motivação, mas calma, que vai dar certo, Boa. sabe? Boa, Raquel. E você, eu Rafa? acho que, cara, assim, muito na linha do que a Cacau falou. Traça uma linha, uma estratégia, seja leal a essa estratégia, porque se brotou dentro de você, tem alguma coisa especial aí dentro. Tem alguma coisa especial nesse projeto. E no mínimo uma identificação, né? Se você quer aquilo, é porque você Se identifica com aquilo. Seja muito bom naquilo. Seja muito bom. Eu acho que é o seguinte, você se jogar no empreendedorismo de cara, eu acho muito arriscado. Acho muito arriscado. Eu gosto muito das etapas das coisas. Por exemplo, hoje, para eu ter um escritório de crédito imobiliário, eu fui vendedor, eu fui gerente, Isso que eu ia te perguntar. eu fui diretor, e aí eu passei a dono, a proprietário, a empresário. Olha o processo. O processo. E do meu primeiro contato com o consórcio, vamos dizer assim, que foi o primeiro produto, até eu virar dono, foram 10 anos aqui. Ou seja, seja tão bom em algo que você possa começar a formar pessoas a fazer também. Porque empreender, cara, eu posso empreender sozinho? Posso. Vocês podem, no ramo de vocês, então? Sim. Pô, vocês podem muito.
Mas 1 mais 1 no empreendedorismo não é 2, né? Tem que ser 11. Uhum. Tem que ser 11, certo? Porque se eu sozinho, certo? Atinjo, por exemplo, um número X de clientes, certo? Eu com o Lucas não vamos atender 2x. Nós vamos atender 4x. A gente vai ter muito mais força, muito mais Sim. pegada de trabalho em 2. Só que, para eu chegar nesse ponto de falar, pô, agora eu quero ter mais um, quero formar alguém para me ajudar aqui, certo? Ou para unir forças com alguém. Eu tenho que ter bagagem, eu tenho que ter algo para oferecer também pro mercado. E essa bagagem, ela não vem, cara, com um videozinho, ela não vem com um curso de 6 meses. Essa Não bagagem vem compare meus 50 anos com seus 3 meses de negócio, né? Tipo cara, isso. não vem com a vivência, vem com a Sim. experiência, né? Eu falo muito com o Vini, né, que é o dono da empresa que eu trabalhava, porque eu tomei a decisão de abrir minha empresa porque por algum tempo eu fui braço direito dele. Cara, sabe? E braço direito mesmo. Pegando o modelo financeiro dele, como que ele controla, como é que ele faz como é que ele destrincha as comissões, né? Como é que ele faz. Pô, cara, e hoje eu percebo, né? E até palavras dele também esses dias com a gente lá, ele falou, Rafa, o seu escritório ele é pequeno, mas ele tem a alma de empresa grande. Porque, cara, eu já sei como é que o grande se comporta porque eu era braço direito dele. Uhum. Então, assim, cara, vai empreender? Se meta com o que você é bom. Se meta com o que você é bom. Sim. Segundo ponto, se torne bom no seu mercado a ponto de você entender quais são as dificuldades desse mercado. Para que você venha com uma solução nova também. Ah, Rafa, então eu tenho que ser. Tenho que fazer algo muito diferente no meu mercado? Não, cara, não. Mas. Até você ter um nome muito forte no mercado, alguma coisa diferente você vai ter que fazer, cara. Você vai ter que fazer. Porque agências de marketing, por exemplo, falando do mercado de vocês, tem uma a cada esquina agora, né? Sim. Uma em cada fundo de quintal, Sim. Balança certo? uma árvore e cai 50. Exatamente, exatamente, certo? Eu já tive experiência com algumas Uhum. ao longo desses anos, certo? Cara, eu abro a boca hoje, e não é porque eu tô na sua frente, eu falo, eu estou com a melhor agência de marketing de São Paulo. Ouviram, né? Ouviram. Isso aí vai virar corte nosso. Eu estou, de fato, e vocês mostram isso de diversos fatores, certo? E qual que é o diferencial de vocês, pra mim, hoje, tá? Cara, vocês vão dentro da minha operação. Vocês entendem exatamente o meu linguajar. E assim como vocês fazem com os outros mercados que vocês atendem também. Certo? Isso é um puta diferencial. Sim. Eu pego, primeiro agradecendo, Rafa, demais esse feedback, obrigado mesmo. Eu sempre tento trazer um conceito para a equipe como um todo que a gente precisa entender de negócio e não só do negócio. Sim. São coisas totalmente diferentes, né? Você entender do negócio é a sua obrigação por vender aquele produto. É você entender o que você faz. Você entender de negócio é você entender do negócio dos seus clientes também. Sim. E eu acho que esse diferencial poucas pessoas até buscam ter, porque elas sempre buscam se especializar no que elas fazem. Uhum. Mas elas atendem, um exemplo, no nosso caso, elas atendem outras empresas de outros segmentos. E se a gente não buscar se especializar no melhor para essas empresas, com a cabeça e a visão desse cenário, desse segmento, a gente não vai conseguir de fato agregar um valor que a gente gostaria de agregar, Sim. né? Você tá entregando só um serviço e não uma solução, né? E conseguir falar de igual, né? Das dificuldades, Exato. assim. Como se Pô, fosse seu negócio também, né? Porque Sim. de Porque, fato, cara, né? eu não sou especialista em marketing. Eu não sou. Eu chego próximo do que vocês me mostram, certo? Mas não é a minha área. Não é a minha área. Então, quando você vem pra dentro da minha operação, né? E a gente tem uma proximidade muito grande, né? Tanto contigo, o Paulinho. Uhum. E o Paulinho senta comigo e fala assim, cara, o que que eu faço pra melhorar? Paulinho, quando eu começo a falar com ele, ele já sabe minha operação, ele já sabe tudo que acontece ali dentro. E ele fala, pô, Rafa, faz isso aqui. Faz isso. Aí eu falo, Paulinho, se a gente fizesse. Então vira um conselho, Exato. entende? Exato. Então é muito melhor trabalhar assim, Sim. né? Então, cara, esse é um diferencial que vocês têm absurdo, certo? Tem agências de marketing maiores do que a sua? Tem. Muitas, não tem, Lucas? Sim. Muitas, muitas. Então, acho que você tem a humildade de entender que, por um período, por exemplo,
Eu estava fazendo um negócio, tenho uma parceria com uma consultoria de Brasília, e eles falaram o seguinte: como assim vocês não pegam nenhum pagamento antecipado do cliente? Vocês vão ficar aí montando pasta de documento, correndo atrás de crédito Às pro vezes cara por nada, né? de graça? E se der errado depois? Cara, eu ainda não sou ninguém no mercado. Eu não sou ninguém. Tem escritório igual o meu a dar com pau. Tem Uhum. consultor de crédito pra todo lugar. Gente vendendo consórcio em todo lugar. Crédito de capital de giro, você entrar no Google lá, vai aparecer um monte de empresa. Qual é o meu diferencial por enquanto? Cara, eu tô trabalhando minha marca. Eu tô trabalhando Sim. a persona aqui do Rafael no mercado. Não, o cliente não paga nada antecipado. Eu tô assumindo um risco de trabalhar de graça pra ele? Mas é um preço, né? Sim, Pra você construir exato. esse negócio. Eu tô construindo. Então, assim, cara, ponto. Foque em algo que você é bom, que você já tem vivência para empreender. Segundo, veja no seu mercado alguma deficiência, algo que você possa resolver, ou que você acha que você possa fazer um pouco melhor do que já estão fazendo, certo? Terceiro ponto, cara, crucial, crucial. Humildade, irmão. Chega devagar. Chega devagar. Reconheça as pessoas que estão acima de você. Busca conselho com essas pessoas. Sim. O Vini, eu falo sempre dele. Tem o Vini, tem o Edu. Cara, eu falo com os caras todos os dias. Principalmente com o Vini. Uhum. Irmão, eu preciso tomar tal decisão. O que você faria no meu lugar? Ele é meu conselheiro. Sim. Por quê? Por quê? Eu não quero inventar roda, cara. Já tem gente que já trilhou o caminho. Eu tenho que ter a humildade de falar assim, não, peraí, gente. Eu não preciso desbravar uma mata. Tem uma estrada feita aqui. É, exato. Você encurta sua linha Entende? Então, de tempo, não né, queira cara? vestir a skin de agora eu sou um empresário, agora eu tô... Independente, Não, irmão, não preciso calma. de ninguém, não É. preciso... Calma. Calma. Como o eu sempre confundo o nome dele, se é o Matsu ou Tatsu, é um dos dois, o nome Do dele, o quê? japonês. Que ele fala, cara, se a sua empresa fatura até 5 milhões por ano, ela é pequena. E aí você vê muito empreendedor, cara, faturando 20 conto por mês e já acha que ele, assim, não preciso do conselho de ninguém, não. É o O Jeff Bezos, quê? né? Você é louco? Eu peço conselho sim pra quem tá Com acima de mim, certeza, cara. sem dúvida. Então vai empreender? Essas são as dicas que eu daria. Top. Eu pego isso, eu vou destrinchar também em etapas, como você trouxe, Rafa. Eu acredito que todo bom empreendedor um dia foi um bom vendedor e continua tendo que ser um bom vendedor, né? E trazendo dicas de vendas agora, para a gente poder contextualizar essa conversa aqui. Independente do produto que as pessoas vendem, eu vejo que quando a gente posta alguma coisa, muito vendedor ou vendedora vem comentar, vem perguntar alguma dica. Ah, trabalho com consórcio. Ah, trabalho com marketing. Ah, trabalho tal coisa. Mas eu tenho muita dificuldade ali no tete a tete com o cliente, de ofertar o meu produto, de vender o meu produto. E o empreendedor, ele vende a ideia dele o tempo inteiro. Ele vende para contratar gente, ele vende para construir mais cliente, ele vende por conta de busca de parcerias, ele precisa ficar se vendendo e vendendo negócio o tempo inteiro. Mas quando você está ali com o cliente no tete, eu queria uma visão de vocês e uma dica de vocês para essa galera, né? Depois eu vou trazer uma dica minha aqui também, mas eu queria uma dica de vocês para essa galera que, pô, é boa, a gente sabe que é boa, mas às vezes está no tete com o cliente ali, trava para ofertar o produto, trava para construir uma venda. Então, qual a melhor dica que vocês dão para essa galera? Ou uma técnica de venda, alguma coisa que vocês usam bastante que funciona bastante? Eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas com pessoas que eu considero, assim, hoje os melhores vendedores do Brasil, né? Vitor Vieira, Bia, Thiago Concer. Eu já trabalhei, a gente já teve até uma franquia deles do IEV, eu e o meu marido, que ensina, né? Treinamento para empresas, para vendas, gestão e vendas. E quando a gente começou a conhecer eles, aquilo para mim foi uma ruptura, assim, de entendimento de vendas de fato. Porque, infelizmente, hoje eu vejo no Brasil que o vendedor, ele é muito no papinho. Sabe? Assim, a maioria, tá? Não tô generalizando, mas isso foi criado, é uma cultura nossa. O vendedor, ele tem o brasileiro, ele tem uma malemolência, um jeitinho de sentar ali e convencer, e acha que é mais convencimento do que técnica. E quando eu conheci esses caras monstros, assim, de vendas,
Eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu comecei a aprender que é mais técnica, muito mais técnica do que perfil. Ah, ele tem Total. perfil de vendedor. Total. Pra mim, eu tenho até um pouco de receio, assim, hoje, olhando, sabe? Eu falo, tomara que não tenha perfil de vendedor, porque se o perfil do vendedor é achar que vai ganhar no papo, cara, você não tá solucionando, Sim. né, um problema. E eu acho que a maioria das pessoas, elas travam na frente do cliente porque ela não tem técnica, de fato, porque existe, sim, técnicas onde você contorna objeções, onde você começa a entender, de fato, qual que é o problema do cliente pra poder solucionar, e a venda, ela acaba não... Porque, na verdade, ninguém quer comprar, ninguém quer comprar Alguém de vendedor. vendendo, é. Ninguém quer. Você se Sim. sente passado pra trás, porque a gente tem essa cultura do vendedor do tipo, tá me enfiando alguma coisa, né? Então, eu acredito que a partir do momento que a pessoa entende que é mais técnica do que jeitinho, a pessoa voa, assim. E eu tenho duas pessoas referência nesse sentido que eu vejo claramente, assim. Uma delas é meu marido, porque ele não é um cara expansivo, que senta e conversa. Ele é um cara mais introspectivo na dele. Mas ele é um vendedor, ele é um cara que ele é extremamente constante. Então, que coisa que um vendedor com perfil de vendedor não tem. Exato. Então, ele recebe um lead ali. Ah, aquele lead, putz, não é tão bom, ou é mais ou menos, ou esquece no meio do caminho. Ele não tem constância. Então, essa constância hoje, eu percebo que é obviamente agregado com técnicas de venda, né? Você conhecer o seu negócio e ter técnicas de vendas, principalmente na venda consultiva, que é o seu caso, né? Que não é uma venda de varejo, né? Uhum. É uma mais complexa. Eu acredito que quando você agrega essas duas coisas, assim, vira uma bomba, assim, no bom sentido, o Uhum. vendedor. E outra é uma prima, irmã, que é praticamente uma cunhada pra mim, que é da família do meu marido, que ela tem esse perfil muito parecido com o do meu marido. Ela é um pouco mais expansiva, mas ela é uma pessoa de extremo sucesso na área dela, assim, hoje ela está extremamente bem financeiramente, e onde ela vai, ela pode ser a empresa que ela tiver. Não é a empresa que faz o negócio dela funcionar, é ela. Porque ela é uma mulher que ela é constante naquilo que ela faz, ela tem começo, meio e fim. Mesmo que o fim seja não dar certo, fechei essa chavinha, esse negócio não deu, coloquei numa gaveta de que não deu. Mas ela é muito constante. Vou tentar até o final. E tem começo, meio e fim. Sim. Sabe, assim, não é tipo só tem começo e meio. Porque eu vejo que o diferencial do vendedor bom hoje no Brasil é isso. É ele entender que tem técnica e saber que existe um óbvio, né? O funil ali, mas o funil, inclusive, dele ali, de técnica, de follow-up, de constância, de não deu, cadência, fechou. né? Exato, porque senão fica aquele negócio do tipo, tô com um monte de negócio voando aqui na minha cabeça e não fecha nenhum. Sim. Porque chega na hora ali, ele não sabe o que fazer. Não tem O previsibilidade. papo dele não vai ser tão bom a ponto de ele conseguir fechar. Às vezes fecha um negócio ou outro, passa um ou outro pra trás ali, no jeitinho, e não, eu dou um jeito pra você. E isso eu vejo muitas vezes, até o Diego fazendo, ele falou assim, isso eu não consigo te ajudar. Um puto negócio pra fechar, não tenho. Sim. E é difícil o vendedor fazer Com isso, porque ele fala, certeza. pô, eu podia falar que sim, que ia dar um jeitinho ali, e no final, putz, não deu, mas o cara fechou, eu recebi minha comissão e tchau. Né? Então, eu acredito muito nisso, na técnica em si. Eu acho que sim, facilita muito quando você é uma pessoa comunicativa, que você consegue criar um rapport, que você consegue trazer, ser magnético, facilita demais. Mas o diferencial hoje, assim, principalmente no Brasil, se você tem a técnica atrelada à constância, assim, de começo, meio e fim, você decola de verdade. E é aquilo, né, que o Conselho, inclusive, fala. Me apresente um vendedor que estudou como um médico que eu te apresento um milionário. Sim. Porque, de fato, é isso. Um vendedor não tem o hábito de estudar. Não tem. Na verdade, a gente é vendedor porque a gente já não putz, eu não gosto muito de estudar, então eu vou... Não, a gente não criou esse hábito. Isso não foi enraizado, né, gente? Então, o vendedor que ele faz isso, cara, te apresenta um milionário. E acredito você muito nisso. trouxe um ponto bem interessante, Raquel, que é a questão da transparência, né? Então, acho que isso já é uma técnica de venda. Então, para essa galera que está começando aí, mantenha a constância, ou seja, faça, né? Sim. Mesmo que der errado, Começo, meio e continue fim, né? fazendo. Tenha essa constância e seja transparente com o seu cliente, né? Acho que essa é uma dica Você está bem entregando uma interessante. solução. Se aquilo não for uma solução de fato para o seu cliente, cara, você está mentindo. Sim. E uma hora ou outra isso não vai dar certo. É, porque o cliente não é besta mais, né? Ele tem muita informação. é o que a gente tava Exato, já falando. tá calejado. Hoje eu Sim. imagino o mercado financeiro, então deve ser um negócio assim, eu nem imagino como seja, porque é tanta mentira que é falado para cliente que chega uma hora que o cara fala assim,
será que é verdade isso Não que ele tá me acredita falando? mais em ninguém, né? Exato. E você tá construindo o seu nome ali, né? E você, Rafa, uma técnica aí Cara, que você utiliza dia a dia de vendas que você possa compartilhar com a galera aí? uma coisa que é duro de aprender, mas quando você aprende, ela tende a mudar o jogo, é uma parte de inteligência emocional para você saber lidar com a sua ansiedade. No sentido de, né? Cara, por exemplo, você contou uma história sua que você estava indo visitar um cliente sem R$ 1 no bolso, certo? E muitos vendedores já passaram por isso. Sim. Como eu vou visitar um cliente sem dinheiro e não tô na frente dele assim, ó. Cara, fecha. Uhum. Já fazendo conta da comissão vai resolver minha vida. E você tem que lutar contra isso. Uhum. Então, e por quê? E por que a importância de lutar contra isso? Aquele papo de, o cliente sente a sua ansiedade. Não é só isso. Não é só isso. A questão ela é um pouco mais profunda. Quando você consegue lidar com a sua ansiedade, a ansiedade ela é a ausência da realidade, da presença, certo? Então, se eu estou conversando com você, Lucas, mas eu estou ansioso com coisas que não aconteceram ainda, porque a ansiedade é excesso de futuro, certo? Você concorda que eu estou aqui de corpo só, Exato. então não gero conexão. Zero produtivo. Ou seja, essa verdade que a Raquel colocou, que é tão importante, a transparência com o cliente. Então, quando eu sento com o cliente, eu tenho que estar de fato presente ali. Presente. E eu bato muito nessa tecla com meus vendedores. Cara, e eu falei isso no outro podcast, que eu quero vendedor focado em levantamento de perfil. Eu quero vendedor focado, cara, em conversar com o Lucas, com a Raquel e extrair tudo da vida dele. Mas de forma genuína, de forma, cara, consciente, claro que intencional, né? Sim. Mas com verdade. Lucas, me conta. Me conta a história da tua empresa. Você tá pegando esse crédito agora, quer pegar esse crédito com a gente aqui? Mas me conta, onde foi que as coisas saíram do eixo aí? Por que você está precisando tomar esse crédito? Deixa eu entender, para eu poder te dar uma solução, eu tenho que entender o Lucas, de onde ele veio, ponto atual, e qual é o desejo do Lucas no futuro. Uhum. Não adianta eu só pensar, o que o Lucas quer? Ele quer dinheiro? É isso? Vamos ver se o imóvel cabe, beleza. É porque às vezes o que ele quer não é o que ele precisa, né, Uhum. cara? Ele não nem sabe, Exatamente, na cara. verdade, ele tá buscando Olha, uma Lucas, solução. você falou exatamente isso, cara. Às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. E eu, como consultor, o meu papel é mostrar para ele o que ele precisa. E às vezes a comissão do que ele quer é maior, né? Aí você vai ter que mostrar o que ele Exato. precisa e é menor. Exatamente. Entende? Então, assim, então essa verdade e tá ali de estado presente exige do vendedor a técnica de inteligência emocional muito grande. Então, para isso, hoje ele tem que estudar. Sim. Hoje tem diversos cursos de inteligência emocional, você consegue fazer terapia, você consegue fazer meditação, seja o que for, cara. Mas você tem que achar meios de atingir esse estado mental, de agir com inteligência emocional para que você esteja de corpo e alma presente ali. E evite trazer o desespero Porque pra não tem essa de, negociação, cara. o cliente vai sentir o seu desespero. Irmão, desculpa. O seu desespero não te permitiu aplicar as técnicas corretas. Perfeito. Isso aí. Sim, Entende? sim, É ao contrário. A culpa não tá lá, a culpa vai estar sempre aqui. sim. Porque você fala, meu cliente sentiu o meu desespero. O cliente não sentiu nada, cara. O cara tá desesperado com as coisas dele lá. Exato. Ele tá sentindo os desesperos dele, entendeu? Então, E cara, a se gente ele percebeu foi porque você demonstrou. E se você demonstrou é porque você também não teve inteligência emocional Tá pra... preocupado pensando naquilo e não fez o que você sabia fazer. Exato, né? você não aplicou suas técnicas de venda, cara. Não, você tava ali tentando empurrar alguma coisa pra ele. Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso, assim, a técnica que a gente mais usa lá no escritório, que eu tento passar todos os dias para a equipe, cara, esteja presente com o seu cliente. Presente. Tá ali, não pense em mais nada. Se você não estiver bem para fazer a reunião, desmarca. Bota alguém no seu lugar. Não entra numa reunião se sua cabeça tá lá no mundo da lua. Sabe, a gente tem problemas, em casa tem problemas, todo mundo tem, né? Então, desmarca a reunião, não tá bem, desmarca. Faz parceria com um colega, fala, Raquel, atende lá pra mim, meu. Atende lá, a gente divide a comissão, mas aqui é melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada, Sim. né? Então, o vendedor ter essa consciência. Então, cara, essa verdade tem que ser transmitida desde o começo. Muito forte isso, muito forte. Eu trago sempre para a equipe também uma técnica bem legal que eu falo para a galera assim, principalmente para quem manda mensagem, que às vezes a galera manda mensagem, né? Pô,
tô começando agora, o que eu faço, tal. E aí eu pego sempre uma estrutura que assim, ó, o melhor jeito de você fazer algo é fazendo. Ponto. E trazendo algumas técnicas, algumas ideias, quando você começar uma reunião com o cliente, a gente já sabe como vendedor que no minuto 1 da reunião, lá no minuto 40, esse cliente vai falar que vai pensar, Uhum. que vai falar com o sócio, com a sócia, Com a mulher, com o marido. que precisa receber um dinheiro primeiro, Uhum. que, pô, não, legal, mas estou só pesquisando, me liga daqui 2 meses. No minuto 1 da reunião, a gente já sabe que no minuto 40 ele vai falar isso. Então, o que eu sempre passo pro time, assim? Antecipação, né? A gente sempre faz uma introdução que é bem interessante, eu vou trazer até como dica aqui pra galera que nos assiste e tal, que é o seguinte, eu comecei a reunião com o Rafa. Eu vou falar, ô Rafael, tudo bem? Meu nome é Lucas Balan, eu sou executivo de vendas aqui da BML. Eu vou apresentar um pouco a BML para você, depois eu queria conhecer um pouco mais do seu negócio. Mas, Rafa, eu sou um cara que, assim, eu respeito muito o tempo do meu cliente, né? E eu sei que o seu tempo é muito corrido. E eu queria fazer um trato aqui com você. Eu vou ser o mais transparente possível, tá? Essa solução que eu tô te trazendo é a solução que vai solucionar, que vai resolver o seu problema, porque hoje nós temos outras empresas que chegaram com esse mesmo problema e a nossa solução ajuda muito eles. Mas se você não gostar do que eu te apresentei, eu gostaria muito que você já falasse que não. Agora, se você gostar do que eu te apresentar e couber no seu orçamento, eu já gostaria muito que a gente desse um próximo passo hoje. Pode ser assim? Isso é uma técnica. É um conhecimento que você adquiriu, né? Fazendo, mas é uma técnica, E, perfeito. e se você faz isso no minuto 1, você anula o talvez. Uhum. Você anula o vou pensar, vou falar com o meu sócio, preciso esperar um dinheiro. Você anula isso. Porque você vai decorrer a apresentação e lá no final, a pergunta vai ser, e aí, Rafa? É sim ou não? Já tá Gostou? combinado, né? Tá combinado. Só que tem mais um ponto nessa técnica. Qual que é? Depois que eu falo isso pro cliente, eu vou virar o melhor amigo dele na apresentação. Você consegue falar Ele não pro seu fica em melhor casa, amigo? né? Então a gente usa muito isso. Você não consegue falar não pro seu melhor amigo. Só que eu já anulei o talvez. Então, se você não pode falar o talvez, porque a gente fez um trato lá em cima e você não consegue me falar não, o que você vai me A falar? possibilidade do sim aumenta Exato. exponencialmente. Então, eu trago muito isso pra galera, porque eu vejo que é o que você falou, Raquel. A venda hoje, ela é técnica, ela é construção. Ah, mas o pessoal tem o dom, ele pode ter mais facilidade de comunicação. Ajuda, mas não é É. o que define, né? E muitas vezes o cara que ele tem esse ego de, pô, eu sou bom comunicador, eu sou foda, eu sou não sei o quê, é o cara que menos estuda e no tempo é o que mais fica pra trás. Perfeito. Exatamente. Essa é a realidade, né? Exatamente. Então, gente, o papo foi muito bom, acabou, Nossa. passou rápido Foi bom pra caramba, demais. né? 1h20 Muito. quase. Muito rápido. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra galera que vai nos assistir, né? Nessa câmera aqui. E já deixasse também, se quiser, telefone ou os canais de vocês aí, Instagram, site de vocês, pra quem quiser também dar uma olhada e acompanhar melhor o trabalho de vocês. Pode ser? Legal. Quer ir, Kelzinha? Pode ser. Então manda bala. É bom, pra mim, assim, foi uma experiência muito legal. Obrigada pelo convite. E se eu puder deixar, né, como eu tô deixando esse recado aqui, é de fato a gente trazer esses pilares pra vida, assim, não dá pra você fazer uma coisa solta, né? Existem pilares como família, como saúde, relacionamento, e eu acho que a base de tudo isso é a espiritualidade, como a gente conversou, falou bastante aqui, né? E a partir do momento que você entende isso, as coisas ficam muito mais leves. Até mesmo a falta de... O estômago que a gente tem que ter para empreender, Sim. a gente fica mais leve, né? Então, focar e ter certeza de que esse é o crucial. Assim, a espiritualidade, ela é o mínimo que você pode... É a partir dali que você tem que começar. Isso eu posso dizer com experiência da minha vida, experiência própria, que nos momentos onde eu deixei isso de lado ou não dei tanta importância, foram os momentos onde eu mais sofri, tive ansiedade, não tive respostas. Então, mesmo não tendo resposta às vezes nesse momento, mas isso estando alinhado é uma coisa que me traz muita paz. E hoje você ter, de fato, uma felicidade plena, estar feliz, é muito raro, a gente é muito ansioso. Então, eu acredito que essa seja a chave principal, assim, para tudo. E principalmente para empreender. Trazer essa
paz no coração mesmo e ter certeza de que você está tomando as decisões certas, porque são decisões que eu acredito, no meu caso, que Deus me direcionou. Então, esse é o meu recado para vocês. E redes sociais, eu sou meio bastidor, então Low profile. sou bem low profile. Eu falo que para eu aparecer na câmera, assim, é raro. Agora, às vezes, eu tenho feito algumas coisas, assim, mas mais falando sobre a parte, para as experiências espirituais que têm acontecido mais na minha vida mesmo. Mas eu sou total bastidor, então, para mim, já está sendo um grande privilégio estar aqui. Muito obrigada. Legal, Kelzinha, legal. Cara, eu também queria agradecer muito. É muito legal o dia de hoje, muito legal. Tá na companhia de dois amigos, né? Falando de um assunto tão delicado e tão importante, né? Ao mesmo tempo. Empreendedorismo, vendas, né? Hoje tudo tem a ver com isso. E a espiritualidade que ela tá presente em tudo também. E o meu recado pra galera que tá ouvindo a gente aí é o seguinte, que não entendam esse nosso papo aqui como religioso, tá? Religiosidade, ela mata. Eu, por muito tempo, fui religioso e as minhas experiências reais com Cristo começaram a partir do momento que eu deixei a religião um pouco de lado. E entendi que a espiritualidade, sim, é o importante, tá? Você sentir todos os dias que a sua vida está fazendo sentido para você e para as pessoas que estão do seu lado. A partir do momento que você entender que tudo que você fizer vai impactar na vida das pessoas e esse impacto ele tem que ser semelhante ao impacto que Cristo causaria nas pessoas, tudo passa a fazer mais sentido dentro desse universo de espiritualidade. Tá? Então, empreendam, não sejam reféns do sistema, não importa se tem um governo de direita ou de esquerda, tá? Criem seus próprios caminhos, sejam um barco a motor, não um barco a vela. Tá? Esse é o conselho que eu dou para vocês, que é o único caminho que faz a gente prosperar, é a gente entender que a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, porque senão nada vai funcionar, e que esse centro da vontade dele vai nos capacitar a seguir um caminho de prosperidade e impacto positivo na vida das pessoas. Certo, gente? Obrigado. Muito bom, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que eu aprendi muito com vocês, tá? Parabéns aí pela trajetória, pela história de vocês. Foi muito bom esse papo. E para você que nos assiste, mais um EP aqui do nosso BML Cast, desta vez falando um pouco mais de espiritualidade, como o Rafael trouxe, não confundam esse papo como um papo só religioso, tá? Peguem aqui os insights que vocês entenderem ser ideais para a vida e para o momento que vocês estão e apliquem aí no dia a dia de vocês, que com certeza vocês vão prosperar demais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos. Para quem quiser seguir a BML, no Instagram, @BMLAG_. Valeu!